Louvado e adorado seja o Senhor. É momento de reflexão. A nossa reflexão deste momento terá como tema a semeadura e a colheita. Glória a Deus. Nós vimos alguns pregadores e nas congregações que quando se vai falar de semeadura, normalmente se fala de finanças, de dinheiro. Mas não é isso que iremos falar nesta mensagem. Iremos falar da vida como um todo, que envolve todo tipo de semeadura. Da mensagem bíblica como um todo, que envolve todo tipo de semeadura. E como eu moro aqui nos Estados Unidos da América, aqui na região de Boston, eu já ouvi um pastor que disse que não vota no Bolsonaro porque ele é a favor da pena de morte. Louvado e adorado seja o Senhor. Eu não creio que o Bolsonaro é a favor da morte. Ele pode ser a favor da pena de morte, mas ele não é a favor da morte, ele é a favor da vida. Alguns pregadores estão com a Bíblia na mão e às vezes eles não entendem sobre justiça. A Bíblia nunca disse que o injusto não deve ser punido. A Bíblia sempre diz que a injustiça tem que ser combatida e punida. E os cristãos, às vezes, não conseguem entender sobre justiça, sobre isso. A Bíblia diz que um dia o sangue dos homens irão dar freio nos cavalos. Quer dizer, Deus vai julgar as nações e vai matar praticamente quase todos por causa da injustiça. Um dia Deus vai punir a injustiça de forma que não vai haver pecado sobre a terra. Porque os que entrarem no reino milenial de Cristo, de Cristo, porque Cristo vai governar essa terra por 1000 anos, aqueles que se acharem dignos de entrar no reino milenial de Cristo, que será nessa terra, não irão pecar. Porque o que pecar será morto instantaneamente. Deus não vai permitir o pecado sobre a terra no reino milenial de Cristo. O pecado não vai ter espaço sobre a terra. Essa desordem social, esse pecado, esse desmando que existe no Brasil, isso não vai existir no governo de Cristo. A Bíblia diz que no Armagedon, o sangue dos homens dará freio nos cavalos. Quando Jesus vier julgar as nações, a Bíblia diz que vai ter nação que não vai entrar ninguém no milênio, vai entrar aqueles que o Senhor chamar. Então vai ser pouca gente que vai entrar no milênio, não vai ser muita gente. Porque Deus vai punir o pecado, vai punir a maldade, vai punir a injustiça, vai punir a desordem. No governo de Cristo vai ter ordem total, absoluta. A Bíblia diz aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não se planta injustiça e colhe justiça. Se planta justiça e colhe justiça. Não se planta mentira e colhe verdade. Se planta mentira e colhe mentira, colhe a destruição. Se planta a verdade e colhe a justiça, colhe o bem. Não se planta milho e vai colher feijão. Se planta feijão e vai colher feijão. Se planta milho, vai colher milho. Se planta arroz, vai colher arroz. E interessante que você planta um grão de milho e um pé de milho pode dar 2 espigas, pode dar até 1.400 grãos de milho. Um grão de milho pode dar uma quantidade aí muito grande. Então, a Bíblia diz, aquele que planta vento, colhe tempestade. Então, o que você planta, você vai colher mais do que você planta. A tendência é colher mais. Se você planta maldade, vai colher muito mais maldade. Então, às vezes os cristãos não conseguem entender sobre justiça. Deus sempre fala na sua palavra que o ímpio vai ser punido, que
a impiedade vai ser punida, que o injusto vai ser punido, que o homem pecador que não se arrepende, o fim dele é fim de morte, é fim de condenação, é fim de fogo. Então, para se conservar a vida, tem que haver justiça, tem que haver a semeadura da justiça na terra, porque se continuar na maldade, na impiedade, vai ser destruído. Louvado seja Deus. E só combate o mal com justiça, fazendo justiça contra o mal. Se o corrupto rouba do governo, rouba da nação, rouba o patrimônio que é do público, e ele não é punido, ele vai continuar na sua maldade. Todo corrupto, os bens dele tinha que ser sequestrado, trazido de volta para os cofres públicos, todos os bens e os seus direitos políticos cassados. Nunca mais ter direito de retornar à vida pública. Isso é que tinha que ser feito com os políticos corruptos, com os ladrões. E nós vimos uma pessoa de direita que tem a sua ficha limpa, que não foi acusado de nada em todas as investigações, como o Bolsonaro, que é a favor do mal ser punido, do bandido ser punido. E algumas pessoas dizem que não, eu não vou votar no Bolsonaro porque ele é a favor da pena de morte. Não, ele não é a favor da morte, ele é a favor da justiça. Ele é a favor que o mal seja combatido. Ele é a favor que o bandido seja punido, que o corrupto seja punido, que o ladrão seja punido, que as injustiças que estão fazendo no Brasil hoje tenham que ser punido. Por exemplo, os direitos humanos não é a favor da justiça, não é a favor dos direitos humanos, ele é a favor do crime, da proliferação do mal. Essas ONGs que tem no Brasil, financiada por Jorge Soros, é a favor do mal, para que as bases da sociedade sejam destruídas, para que o mundo seja se transformado num caos e reduza o número de pessoas na Terra. Porque esses maldosos globalistas que querem destruir as fronteiras do país é para transformar o mundo num caos, a desordem social. Para que as bases da sociedade que até aqui tem se mantido seja destruída para que eles implantem a nova ordem. Então tem que destruir a ordem anterior para que a nova ordem entre. Então é dessa forma que esses maldosos satanistas, globalistas, estão trabalhando. Então aquilo que você plantar, você também ceifará. Preste atenção, aquilo que você plantar, isso também ceifará. Se você planta, se você semeia na carne você vai colher a corrupção. Se você semeia no Espírito, do Espírito você vai colher a vida eterna. Porque os frutos da carne é contra os frutos do Espírito. Os frutos da carne é maldade, é lascívia, é destruição, é morte. Mas os frutos do Espírito é vida, é justiça, é paz, é gozo no Espírito. Então, os frutos de justiça é do Espírito e os frutos da carne é fruto de pecado, de maldade. Então, só se combate o mal fazendo justiça contra o mal. E os criminosos têm que ser punidos mesmo. Os ladrões têm que ser punidos. Os corruptos têm que ser punidos. E às vezes com pena severa, porque a pena que existe no Brasil não está combatendo o mal. A desordem no Brasil está tomando conta do país. Se continuar assim, a nação será destruída. Então tem que haver uma pessoa de direita, um estadista, uma pessoa que pense no bem da nação, na continuidade da vida, para combater o mal. E o cristão não pode ficar em cima do muro, não. Quem for a favor da justiça, a favor de Cristo, a favor da verdade, tem que estar a favor da justiça. Precisa estar a favor da justiça, a favor da pena dura contra o assassino, contra o estrupador, contra o corrupto, contra o traidor da nação, contra os prevaricadores, traidores da nação, porque eu considero esses políticos que tem aí tudo traidores da nação, com a exceção de alguns poucos. Com exceção de alguns poucos, porque nem todos são corruptos, nem todos são ladrões.
mas na maioria são. Então, a maioria são traidores da nação, estão legislando em causa própria, estão governando para si próprio, pensando só aqui agora, não está pensando no bem comum da nação, na nação como um todo. Porque as pessoas também, por exemplo, esse Temer aí, esse presidente Temer, que entrou aí no escape, eu não sou a favor do PT e nem a favor do PMDB, eu sou a favor da justiça. Não sou a favor desses governantes que estão aí, não sou nem a favor do PT e nem a favor do Temer, porque o Temer está fatiando também o Brasil, vendendo, privatizando as áreas estratégicas da nação, como comunicação, como energia, as coisas que trarão segurança para a nação, privatizando o solo brasileiro, as riquezas do país. Isso é uma grande maldade que ele está fazendo contra a nação. O solo brasileiro sendo privatizado, áreas como comunicação e energia, que são áreas estratégicas do país, sendo privatizado. É um homem que está pensando só no mal, na destruição completa da nação. Ele é globalista, é satanista, é contra a nação fazer uma coisa dessa. Então, cada cristão tem que se levantar contra o mal no Brasil, senão a nossa nação será destruída. Que Deus nos ampare e nos ajude. E pense muito bem, aquilo que você semear, é isso que você vai colher. O que nós semeamos, é isso que colhemos. Temos que ter cuidado com aquilo que iremos semear. Que Deus nos ampare, nos abençoe e nos ajude, porque devemos viver uma vida de justiça e de verdade. E no Brasil está acontecendo a inverdade ou a mentira, a maldade está proliferando. Essas ONGs estão a favor dos bandidos. Os direitos humanos a favor do bandido, não é a favor da vítima, da pessoa que foi violada, que foi vituperada nos seus direitos. Não está lá para apoiar a pessoa de bem que quer viver uma vida digna e justa, uma pessoa que está combatendo o mal, uma pessoa que está vivendo uma vida justa, que está trabalhando para viver. Ele está a favor das pessoas que estão praticando o mal, estão dando apoio a ladrão, a bandido. A justiça não está fazendo justiça, combatendo a corrupção, combatendo o mal. Alguns poucos que estão combatendo o mal, como a Receita Federal está combatendo o mal, prende o bandido e o Supremo Tribunal Federal vai lá e solta. Quer dizer, não está havendo justiça no Brasil. Que Deus nos ampare, nos ajude e nos livre de tanta corrupção nas instituições brasileiras, o que está acontecendo. Que Deus nos ajude, que Deus nos ampare. Ore pela pátria, ore pela nação, para que Deus levante homens que pensem na nação. Que Deus nos ampare e nos ajude, em o nome de Jesus. Amém.